Uniclac. Você aí ansioso, né? Já sabe que o nosso assunto aqui é legislação educacional, né? Afinal de contas, ó, o slide já deu a dica aqui, né? Pois é, né, gente? É sempre muito importante trabalhar com a legislação educacional. E, especialmente aqui, a gente vai ver a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, a famosa LDB ou LDBEM, como você preferir utilizar, que é a Lei número 9394/96. E por que é tão importante estudar a lei? Porque todos os concursos falam sobre ela. Não tem concurso para a área de educação que não aborde a LDB. E olha que coisa, né? A nossa LDB toda hora muda. Você possivelmente já estudou para algum concurso e a LDB tinha uma versão em alguns artigos que já foram modificados. E hoje a LDB se apresenta de uma outra forma, com novas intenções, porque os novos artigos e novas leis vão modificando. Infelizmente, esse é um movimento que acontece em muitas leis, mas especialmente na lei da educação, parece que esse movimento é caprichado. É tipo assim, vamos mudar mesmo. E muda, e toda hora a gente tem uma mudança, e toda hora a gente tem que se apropriar. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Muito cuidado quando você vai estudar legislação e você pega o material do concurso anterior, ou você pega alguma aula do concurso anterior, um slide do concurso anterior, porque em legislação eu não te garanto que seja verdade. A partir de agora você vai poder fazer isso com esse material aqui. Sabe por quê? Porque sempre que houver uma alteração na lei, nós viremos aqui e faremos a modificação, a alteração no slide também. Se você notar, a gente está dividindo a aula por títulos. Então, nesta aula, neste primeiro encontro nosso, nós não vamos discutir a lei inteira, nem seria intenção, mas nós vamos discutir por título. E, portanto, hoje, agora, nesse instante, discutiremos os títulos 1 e 2. Futuramente, se esses títulos forem modificados, a gente vem aqui e regrava os títulos 1 e 2. E o restante da lei, que não tenha sido modificado, vai estar preservado. E assim é a forma mais fácil de você estudar, é a forma mais fácil da gente garantir que você vai ter, de fato, a última versão da lei sempre ali pronta, gravada, para você estudar. E para você, ó, arrasar na hora da prova, que é o que a gente quer e que é o que você quer também, né? Então, a gente já sabe como é que vai ser a proposta de estudo. Vocês vão ter vários vídeos divididos por títulos. Em alguns momentos, os títulos são 1 ou 2 títulos. Às vezes é um só, vai depender do tamanho dele, das informações que ele trouxer. Aqui são 2 juntos, porque eles são pequenininhos. Mas, para a gente começar a falar da LDB, primeiro eu quero apresentar para vocês o cenário da legislação educacional. Preste atenção que a gente está falando de educação e a gente vai pensar, então, de onde surgem as ideias que a LDB traz. Tudo parte da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a carta magna do país, né? A nossa Constituição, ela dá conta de todos os aspectos da nossa vida. É lógico que ela não tem como especificar muitas coisas e, portanto, a partir dela surgem outras leis para poder especificar as áreas de atuação dentro da sociedade. No caso de educação, é a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. E eu quero chamar a atenção para vocês já de uma coisa, tá? A Constituição Federal, olha só, ela é uma lei de 1988. Já a LDB é uma lei de 1996. Então, nós temos aqui um gap, ou um distanciamento de 8 anos, que nós vamos já saber por quê. Ou seja, embora a Constituição já determinasse lá algumas coisas básicas, existiu muita luta, debate, interesses, ideias que foram discutidas para que se tivesse a versão integral, aquela primeira forma escrita da lei, que foi a de 96. De lá para cá, gente, muita coisa mudou, né? Como a gente já falou. Bom, mas a gente precisa ver que, historicamente, foram 8 anos de debates intensos para que essas situações fossem realmente escritas e definidas na lei. Bom, quando a gente pensa em legislação educacional, a gente não pode parar só aqui na LDB, não, tá? Se quiser olhar para a questão da legislação, você tem que entender um caminho mais amplo.
A partir da LDB, por exemplo, surgem as diretrizes curriculares nacionais, que são as DCN, que estão no caminho da legislação. São normas, são leis e precisam ser seguidas por todos os sistemas de ensino na elaboração dos seus currículos. Recentemente, uma das alterações da LDB, que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas, trouxe para a gente a obrigatoriedade da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC. Preste atenção que a BNCC ela foi pensada para a educação básica, EB, educação básica. Ou seja, a gente tem hoje uma Base Nacional Comum para a Educação Infantil, uma Base Nacional Comum para o Ensino Fundamental e uma Base Nacional Comum para o Ensino Médio, tendo em vista que essas são as 3 etapas que compõem a educação básica. Então, em termos de legislação educacional, nós temos esse caminho. Existem outras leis? Lógico que existem, gente. Eu estou fazendo aqui um caminho que é o caminho mais usual ou mais cobrado nos concursos. Quando a gente fala de diretrizes curriculares nacionais, tem diretriz para tudo. Tem desde a educação básica, para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como também para as modalidades educação à distância, educação indígena, educação tecnológica, educação especial, como também tem para a educação superior, diferente da Base Nacional Comum Curricular, que se restringe à educação básica, pelo menos até o presente momento, né? Bom, e aí muita gente, quando estava estudando para concurso, estuda também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está aqui do lado, porque ele é lei, lógico que ele é uma legislação, mas ele não faz parte desse caminho da legislação educacional. Mas como o nosso público na educação, prioritariamente, ou na maioria das vezes, é formado por crianças e por adolescentes, obviamente que nada que a educação faça ou fale pode ir contrário ao que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. Então, ela é uma lei que caminha ali junto da educação. E aí vocês podem estar pensando, mas os parâmetros curriculares nacionais e os PCN? Gente, PCN não é lei. PCN é um documento, tá? Isso aqui é um documento. Esse documento, como o nome diz, eles são parâmetros. Então, parâmetros são referências. E essas referências, elas não têm peso de lei. Elas são um modelo para serem seguidos, mas muita gente confunde com a questão da legislação. Então, preste atenção que parâmetro não é lei, portanto, ele não tem caráter de obrigatoriedade. No entanto, todas essas outras situações que eu coloquei aqui para vocês têm esse caráter de obrigatoriedade e a gente vai estudar agora com bastante carinho essa questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, da nossa queridíssima LDB, ok? Vamos lá, pode anotar, porque eu acho que eu vou te trazer algumas informações que quando a gente anota fica um pouquinho mais claro. Vamos lá. Bom, eu falei para vocês que houve um longo caminho, né? Desde a promulgação da Constituição Federal até a aprovação da lei em dezembro. E aí a gente vai entender um pouquinho desse caminho com algumas questões que são históricas e importantes para que você possa responder questões que tragam essa vertente mais histórica em relação à LDB, tá? Então, 88 foi a promulgação da Constituição Federal, ela foi assinada. De 88 a 91, ou seja, ao longo desses 3 anos, se iniciou a discussão do projeto Jorge Hage na Câmara. Então, era um projeto sobre educação, um projeto voltado para constituir a nossa LDB, e ele foi discutido por 3 anos. Em 92, Darcy Ribeiro, na época apoiado por Fernando Collor, apresentou outro projeto de lei de LDB no Senado. Então, ficaram 2 projetos tramitando, né? O projeto Jorge Hage e o projeto Darcy Ribeiro. De 92 a 93, os 2 projetos foram discutidos ao mesmo tempo no Congresso Nacional. Em 93, o projeto Jorge Hage é aprovado na Câmara e vai para o Senado. E aí, em 95, o projeto é considerado inconstitucional e Darcy Ribeiro reapresenta seu antigo projeto de lei. E assim, em 96, você tem a aprovação da lei em dezembro. A nossa LDB é conhecida também como Lei Darcy Ribeiro. Então, como no nosso capítulo político as coisas são muito misturadas, olha só, né? Na realidade, eu estou falando de Darcy Ribeiro, que é um personagem muito associado aos movimentos socialistas de educação, né? Um olhar mais socialista, político e educacional. Foi apoiado por ninguém mais do que Fernando Collor, que tinha um olhar bem diferente, diferenciado, marcado politicamente por uma outra concepção.
Mas as coisas se misturam porque os interesses de educação são sempre muito grandes. Deixa eu dizer para vocês que uma das coisas que a Constituição vai dizendo, vai determinando, é a questão do financiamento da educação. A educação é uma das pastas com maior financiamento, com maiores recursos e, portanto, sem dúvida, é uma pasta de grande interesse político, inclusive político partidário. Além disso, lógico que a educação, não só pela questão financeira, mas também pela sua questão ideológica, pelo seu poder ideológico, ela é muito disputada, porque ela pode ser utilizada como uma ferramenta para reforçar alguma forma de vida ou algumas escolhas políticas, né? A gente tem muitos exemplos disso, né? A nossa educação atual, assim, as pessoas que estão aí, muitas vezes vão repetindo discursos que passam por uma, talvez, falta de crítica, que talvez não tenha sido oportunizada no seu período escolar. E aí a gente pode entender mais ou menos como é que essas questões acontecem, ok? Então falamos sobre a questão histórica e vamos então começar a lei. Aquilo que ela diz hoje, lembra que nosso investimento na história termina aqui. O que a gente vai falar mesmo é a lei hoje, como é que ela está, o que eu preciso saber para poder responder todas as minhas questões com segurança. Então vamos lá. Título 1. É da educação, é o nome do título. Título 1 da educação, e vamos ver o que ele diz. Artigo 1º, ele é um título bem pequenininho, ele acaba aqui, e a gente vai entendê-lo todo passo a passo, tá? Artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a lei começa falando sobre educação. A gente não viu que o título era da educação? Então, está aqui, ó. A educação, está aqui, ó, abrange processos formativos. Então, quando a gente fala de educação de uma forma geral, a gente está falando desses processos formativos. Lembra que se eu estou falando de processo formativo, é de formação humana, não é de informação, tá? É formação humana. E esses processos se desenvolvem em vários lugares, não apenas na escola. Se a gente olhar o primeiro lugar, é aqui, ó, vida familiar. Sem dúvida, a criança, quando nasce, as primeiras aprendizagens dela, que dão conta desse caráter de formação humana, acontecem na vida familiar, na convivência, no trabalho, nas instituições de ensino, aí vem a escola, tá, como uma grande representante dessas instituições de ensino, mas também em outros lugares. E aí ela continua, no parágrafo 1º. Esta lei, ou seja, a LDB, disciplina a educação escolar. Então, olha o que ele está dizendo. Ele entende que educação é isso tudo, mas essa lei vai disciplinar apenas a educação escolar. Só essa, ok? Que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E aí eu vou chamar a atenção para você, sempre que a lei trouxer essas questões aqui, ó, de predominantemente, presta atenção, porque ela não está dizendo que só tem uma forma disso acontecer. Ela está dizendo que existem outras formas, mas que existe um predomínio de uma forma sobre as demais. E olha o que ela diz, que essa educação escolar, então, na maioria das vezes, predominantemente, vai acontecer por meio do ensino. Então, olha só, se é predominantemente por meio do ensino, eu estou dizendo que existem também outras possibilidades do sujeito ter acesso à educação escolar que não seja por meio do ensino. Ou seja, pensa naquele sujeito que se auto-instrui, pensa naquelas crianças que estão aprendendo hoje alguma coisa em espaços que não são espaços formais de educação, que é o que ele diz aqui adiante, ó, em instituições próprias, tá? O ensino, ele acontece na maioria das vezes em instituições próprias, mas nem sempre as pessoas vão se apropriar dessa educação escolar só pelo ensino, embora predominantemente o façam. Essas palavras, elas são ótimas para criar pegadinhas na hora de você responder a questão. Então, preste atenção no que significa a palavra predominantemente para você poder responder com segurança. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, quando eu falo da educação escolar, eu estou falando da educação como um todo,
ela tem que ter sempre esse olhar, que é esse olhar de estar vinculado ao mundo do trabalho e à prática social. Então, o menino está na escola, mas eu entendo que a escola é um lugar que vai dar a ele condições para se preparar para o mundo do trabalho, mas também de se preparar para a prática social. Afinal de contas, esta criança é um cidadão que precisa atuar na sociedade de uma forma ativa, consciente das suas possibilidades. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com a ideia de se vincular ao mundo do trabalho e à prática social, ok? Bom, acho que eu já expliquei bastante isso aqui para vocês. Vocês já sabem que essas palavrinhas aqui, sempre que aparecerem, eu vou chamar a atenção de vocês, para vocês poderem marcar aí. E aí a gente vai para o segundo título da educação. Acabou o primeiro título. O segundo título vai dizendo dos princípios e fins da educação nacional. Olha, deixa eu dizer para vocês que esse capítulo aqui é muito importante. O anterior também, mas especialmente esse aqui, ele está sempre, ou quase sempre, presente nas questões de concurso e você precisa saber. Até porque aqui nós já vamos encontrar algumas novidades bastante recentes agora, deste ano de 2018. Então, olha o que o artigo 2º diz, da lei, desse título 2º também. A educação, dever da família e do Estado. Então, estou dizendo que a educação, está aqui, ó, dever da família e do Estado. Dicas para você. Sempre que Estado aparecer assim, ó, tá vendo? No singular, e o Estado com letra maiúscula, esse Estado aqui é a nação, tá? É o poder público e a nação, não é a unidade da federativa do Espírito Santo. É a nação. Então, ele está dizendo, a lei está dizendo, no 2º artigo, que a educação é dever da família e do Estado. Então, ele está implicando a família da mesma forma que ele implica o poder público dentro dessa perspectiva da educação das novas gerações. E ela está inspirada, e aí pode marcar, porque você tem que saber. A educação, ela está inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, princípios, liberdade, ideais de solidariedade humana. Então, são os princípios e fins. Lembra que a gente ia falar de princípios e fins? Está aqui. E olha os fins aqui, ó. E tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Deixa eu dar uma colinha básica aqui para você. Sempre que a gente fala de pleno desenvolvimento do educando, a etapa educacional preocupada com os aspectos do desenvolvimento é a educação infantil. Quando a gente fala do exercício da cidadania, a etapa mais fortemente envolvida com isso é o ensino fundamental. E quando a gente fala qualificação para o trabalho, a etapa mais fortemente envolvida dentro da educação básica é o ensino médio, mas isso também acontece na educação superior, tá? Ah, você está dizendo então que ela está dividindo, eu estou querendo que você entenda que quando se fala da finalidade da educação, toda a faixa etária das crianças, dos jovens, e até dos adultos que frequentam uma instituição escolar, está contemplada nessa finalidade, já que ela vem falando do desenvolvimento, do preparo para o exercício da cidadania e também para a qualificação do trabalho. Então, olha quantas coisas esse artigo trouxe para a gente. Primeiro, ele trouxe os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana. Então, já sabe, falou em educação de uma forma geral, falou que é o Estado e a família, os ideais estão aqui colocados, né? Os princípios e os ideais, assim como a sua finalidade. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí nós falamos aqui da educação. Deixa eu apagar aqui, eu rabisco sempre tudo, né? A gente vai começar a falar agora da questão do ensino. O artigo 3º traz para a gente o ensino, não mais a educação, tá? Então, ela vai dizendo o seguinte, ó, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. A gente já tinha visto os princípios da educação e agora a gente está vendo os princípios do ensino. Qual é a diferença entre educação e ensino? Lembra que a educação ela envolve todos aqueles aspectos formativos. Então, todas as crianças passam por situações de educação na convivência, no parque, quando aprende a lidar com regra, quando vai brincar, ou quando aprende a atravessar a rua no sinal. Isso tudo faz parte do caráter educativo. Mas quando a gente fala de ensino, a gente está falando de uma atividade que é intencional. Eu ensino alguma coisa a alguém, então eu tenho a intenção
de fazê-lo. Então, por isso, aqui a gente mudou. A gente não está falando mais de educação agora, a gente está falando especificamente dessa questão do ensino. O ensino é aquilo que está presente na educação escolar. A educação escolar, obviamente, que ela é intencional. O sujeito vai para a escola porque a gente tem uma intenção de que ele aprenda algumas coisas. E por isso é que a gente vai ver agora quais são os princípios que estão associados ao ensino. Princípio, o que é o princípio? É aquilo que me dá a base para que eu possa desenvolver um trabalho. Então, eu não posso perder de vista esses princípios. Tudo aquilo que ferir a estes princípios não pode fazer parte de um projeto de educação escolar, de um projeto de ensino. O ensino tem que estar dentro desses parâmetros que nós vamos colocar aqui, ok? Primeiro deles, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Você pode achar que isso é coisa boba, não é? Essa questão de igualdade de acesso, ela é uma luta desde os pioneiros da educação, lá, estou falando de 1932, que queriam que a educação pública fosse aberta a todos, e a gente sabe que isso é um capítulo muito recente da nossa história. Só a LDB em 96 é que garantiu isso, tá? Essa ideia dessa igualdade de condições para o acesso e também para a permanência na escola. Então, pensa, a gente evoluiu da ideia do acesso. Hoje, ainda há lugares em que o acesso é difícil, mas se a gente for comparar com, sei lá, 20 anos atrás, a gente vai ver que o acesso hoje é muito mais possível, mas a lei fala também das questões da permanência. Então, permanência, você só permanece no lugar onde aquele lugar é bom para você, ou se aquele lugar te permite experimentar sucessos e não fracassos, se aquele lugar te acolhe. Então, a gente tem que pensar como é que o ensino vai fazer para garantir isso. Não só o acesso, mas também a permanência dos alunos. Olha o segundo princípio. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, lembra que a gente já tinha falado dessa questão de liberdade aqui? De novo, a gente está voltando, a gente falou da liberdade quando a gente conversou sobre a educação. E agora, no ensino, novamente a liberdade está marcada. Olha, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Está dizendo para a gente que a gente tem uma possibilidade de escolhas curriculares. Ou seja, nem todo mundo tem que aprender as mesmas coisas. Lógico que tem uma base, tá, gente? Então, a gente não está falando para além da base. Mas você tem uma liberdade de saber como e o que você vai trabalhar, quando você vai trabalhar. Porque os currículos têm que ter a identidade do local, a identidade das pessoas que compõem aquela escola, dos alunos, dos interesses, e isso está garantido quando a gente fala dessa liberdade. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No nosso país, a gente não tem unicamente um formato de pensar escola, de pensar educação. Então, a gente tem várias ideias e várias concepções pedagógicas. Então, você tem escola, desde as escolas confessionais, que trazem um aspecto religioso, as escolas que não são confessionais, mas trazem ideologias diferentes. Então, você ainda encontra, talvez mais raro, bem mais raro, mas ainda se encontra escolas montessorianas, escolas piagetianas, escolas Waldorf ou waldorfianas, escolas baseadas em Freinet, escolas tradicionais, escolas tecnicistas. A gente tem um grande leque de possibilidades justamente por conta do que a lei garante, que é essa ideia do pluralismo das ideias. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Mais uma vez, a lei fala da liberdade, vai falando da tolerância. E a tolerância, é bem importante a gente ter essa discussão e entender que a tolerância significa o seguinte: eu posso até não gostar daquela prática que aquele aluno faz, mas eu tenho que tolerar, se ela não for alguma prática contrária à lei, lógico, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha a liberdade. A liberdade está muito colocada, por exemplo, na forma que o menino se veste. Então, o menino se veste, usa lá umas roupas todas pretas, usa aquele alargador de orelha, sei lá o quê. Bom, ele chega para mim daquele jeito. Ele tem essa liberdade e eu tenho que tolerar. Tá? Isso é o que a lei diz, tá, gente? A tolerância tem que estar presente no ensino. Então, quando a gente tem ideias diferentes, a gente precisa aprender o exercício da tolerância. Olha o quinto. Coexistência de instituições públicas e privadas. Então, a gente tem
um do lado do outro, às vezes uma escola pública, uma instituição que é privada e uma escola privada, e elas coexistem. A gente tem gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Esse é um princípio do ensino que está em xeque, está sendo discutido, especialmente para a educação superior. Isso aqui garante a educação superior gratuita, assim como a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio públicos, gratuitos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Pode ser que futuramente mude, infelizmente, mas está aqui, por enquanto, garantido essa gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. O 7º, a valorização do profissional da educação escolar. Então, esse profissional da educação escolar, que atua lá na educação mesmo, no chão da escola, ele tem um processo de valorização. Quando a gente for estudar essa questão do capítulo dos profissionais da educação, você vai ver, mas eu posso adiantar a questão do piso salarial, eu posso adiantar a questão de licença remunerada para estudos, eu posso adiantar esses processos, esses projetos, que são, às vezes, projetos entre Estado, município e União de formação continuada dos professores, mas a gente vai ver isso mais para frente. A gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, a gente também tem que pensar nessa questão da gestão. A gestão democrática é algo que está presente na lei, que precisa ser cumprido, e, na verdade, a gente sabe que existem alguns critérios que nós vamos estudar futuramente que precisam ser considerados. Garantia de padrão de qualidade, essa questão da qualidade é uma preocupação. Você pode ver que hoje você tem vários instrumentos, né? Por exemplo, o IDEB, que vai olhar justamente esse índice de desenvolvimento da educação básica. A gente tem o Enem, para ver a questão do ensino médio, a gente tem o ENAD, para ver a questão do ensino superior, justamente com a preocupação nessa garantia desse padrão de qualidade. A valorização da experiência extraescolar. Então, eu tenho que garantir que vou valorizar aquela experiência que o aluno tem que não foi adquirida na escola. Não é porque não foi adquirida na escola que não vai ser considerada experiência, é sim uma experiência e precisa ser contemplada. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Lembra que a gente viu isso quando a gente falou lá da finalidade? Olha só, era da educação, mas a gente está falando agora da questão do ensino. Então, eu tenho que vincular a educação escolar, trabalho e práticas sociais. O 12º, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, eu preciso considerar que a gente tem uma diversidade étnico-racial muito grande, e essa diversidade étnico-racial, hoje, ela extrapola alguma coisa que antigamente a gente falava muito, que era a questão do branco europeu, do afro-brasileiro ou dos indígenas, e hoje ela extrapola muito mais, porque dependendo do lugar do país onde você esteja, você pode estar cheio ao seu redor de chineses, de haitianos, de venezuelanos, de bolivianos. Então, a gente tem um mix muito grande dessas possibilidades. Essas crianças, esses jovens vão para a escola, até porque a lei assegura que eles têm direito, e aí é o ECA que assegura que todas as crianças no território nacional têm o mesmo atendimento. Elas vão para a escola e, na realidade, elas se encontram, e os professores se encontram, e a escola tem um novo perfil, e a escola precisa considerar essa diversidade étnico-racial para contemplar todas essas diferenças de todos esses alunos. E o 13º, você pode ver que está aqui em azulzinho, a ideia de que ele foi incluído agora, em 2018, é uma das mais recentes modificações. E olha o que ele diz. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, a gente entende que o ensino não está restrito a crianças, adolescentes, jovens adultos. A gente entende que essa questão do ensino é algo inerente às aprendizagens que acontecem ao longo da vida. A gente aprende ao longo da vida. A gente aprende todos os dias. E isso é algo que o ensino precisa entender como um princípio. Essa possibilidade dos sujeitos continuarem aprendendo a vida inteira até o dia que não estiverem mais aqui. Ok? Pois é, esses foram os princípios e a gente terminou o título 1 e 2 da legislação. Você anotou alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Eu tentei ser o mais clara possível. Agora, é sempre bom, pega depois a lei lá, vê se é a última versão. Quer pegar sempre a lei na última versão? Vai lá no site do MEC ou vai no site do Planalto e pega lá a LDB. Lá são os lugares que eu recomendo você, sempre que quiser imprimir a última versão da lei, vá até lá.
Não fica pegando no Google esses artigos, porque você não tem garantia de que ela está renovada, ela é a lei atualizada. Então, vai sempre ou no site do Planalto, que é planalto.gov.br, ou vai no MEC, que é mec.gov.br. E lá você procura o ícone das legislações e vai pedir a LDB. Ou então coloca na busca Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela vai vir para você. E aí você vai só olhando e comparando, ok? É isso aí, estão aqui todos os nossos canais de comunicação. Eu espero que você tenha gostado desse nosso novo formato. Eu espero que você tenha gostado daquilo que eu falei para você, que você tenha entendido o que a lei fala para a gente, inicialmente, porque isso é fundamental para que você entenda os outros títulos, ok? A gente se vê em outra aula, já, continuando o assunto com os outros títulos. Te espero lá. Beijos, tchau, tchau. Namastê.